Por que não precisamos mais de batismo? Mateus 3,11, assim está escrito: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A religião está no mais fraco. A religião está no menos poderoso. A religião está no engano, nas trevas, no erro, na mentira. João Batista batizava para o arrependimento. Arrependimento de quê? De comer cuscuz, de comer tapioca, de beber cerveja, de beber vinho, de ir no baile do Alalaô? O batismo de João Batista era para isso? Não. O batismo de João Batista no Rio Jordão foi para cumprir a lei da purificação. A lei da purificação. Purificação de quê? De pecados. E o que era pecado naqueles dias, antes do sacrifício da cruz? 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Então, o batismo de João Batista foi para os judeus, que transgrediam as leis dadas a Moisés. 613 itens, não somente os 10 mandamentos. Aí veio Paulo e disse, Romanos 6,3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Paulo já dizia naqueles dias que o batismo ocorreu na cruz. Todos que nasceram depois da cruz, o sangue que verteu ali, batizou a todos. Qual foi o mais precioso? Qual foi o mais importante? A água do Rio Jordão ou o sangue que verteu da cruz? Qual foi mais importante, João Batista? Ou ele mesmo disse, vem um mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo e com fogo? O fogo foi o juízo do ano 70. Em Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nas religiões existem vários. Batismo de fogo, batismo nas águas, batismo de envelope, batismo dos dizimistas, batismo dos ofertantes, batismo de... Jesus não foi batizado. Jesus não tinha que se arrepender de nada. Jesus nunca foi pecador. Jesus nunca transgrediu nenhuma lei de Moisés. Jesus foi lavado porque ele foi o cordeiro que tirou os pecados do mundo. Jesus, no sacrifício daquele madeiro, ele tirou as leis, porque eram as leis que causavam pecados. Quem transgredia uma das leis mosaicas se tornava um pecador. João capítulo 1, 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que pode ter pecado ainda? Como que precisa do batismo de arrependimento ainda? Veja, Jesus como... Eu só separei um versículo, tem milhares de versículos que falam sobre o sacrifício. Como que pela lei dada a Moisés, um cordeiro precisava estar para ser sacrificado, precisava ser macho, ter saúde e ser lavado até as suas entranhas. E Jesus, como foi um cordeiro de Deus, Levítico 8:21, porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, era holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Você entende que o cordeiro deveria ser lavado até as suas entranhas? Quando fosse um novilho era a mesma coisa? Quando fosse qualquer animal deveria ser lavado até as suas entranhas? Jesus como cordeiro, porque em Isaías 53:7 assim está escrito, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Está explicado.
Jesus nunca foi batizado nas águas. O batismo que Jesus passou foi o sacrifício da cruz. Como eu gostaria que esse batismo já tivesse passado. Jesus disse aos discípulos, mais para frente. Jesus não tinha pecado. Nós não somos pecadores, nós somos transgressores. As pessoas que frequentam essas choupanas, essas cabanas chamadas igrejas, essas casas de fraude, 99,999, uma dízima periódica somente de gentios. Gentios nunca receberam nenhuma lei escrita, nenhuma lei de Moisés. Então por que eles passam pela piscina, pela água? Obra morta? Uma obra infrutífera? Porque eles não receberam lei. Então, nós somos transgressores e todos foram lavados, justificados, santificados, como Paulo diz em Romano, no sangue que verteu da cruz. E mais ainda, depois do ano 70, quando foi estabelecido o Evangelho Eterno, o próprio Deus, Espírito, o templo espiritual de Deus está em nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, 3. Aí pronto, aí é uma pá de cal nessa história de batismo, nessa fanfarrice, nessa mentira religiosa. Por que não precisamos mais de batismo? Nós nunca precisamos. Eu tenho 56 anos, a não ser que eu tivesse mais de 2.000 anos. Porque o batismo, que foi a lei da purificação, foi para os judeus. Então, para mim, nunca existiu. A não ser que eu fosse judeu e tivesse mais de 2.000 anos. Aí lá, antes da cruz, se eu fosse judeu, eu precisava sim passar. Porque eu recebi as leis dadas a Moisés e eu sim era um pecador. Mas os pecados foram tirados naquela cruz. O fim dos pecados, o fim da lei foi Cristo. Romanos 10, 4. Um beijo no seu coração. Aperta aí o dedinho no coração, comenta, compartilha, se inscreva e vamos em frente. Tchau.